Estamos ao vivo! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom dia para quem está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir ou assistir depois. Você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação. Eu vou ler porque eu não decorei essa parte ainda. Sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo o que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Não é lindo? Eu acho linda essa introdução. Gente, neste episódio a gente vai ter uma convidada muito especial, que também é uma canceriana igual eu, cheia de emoções. Então vai ser um episódio cheio de emoções, ou não. Hoje estamos recebendo, na verdade, a consultora ambiental experiente para explorar os bastidores da profissão essencial no mundo hoje. Nós vamos descobrir como que é o trabalho de uma consultora ambiental de campo, os desafios que ela enfrenta, como que é o dia a dia, todo o rolê sobre isso. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre licenciamento ambiental, porque a gente sabe que está atrelado uma coisa a outra, ou não, e o papel crucial do consultor neste processo. Se você tem interesse em se tornar consultor ambiental, então, gente, já compartilha, já curte, já faz todo o rolê e fique atento, porque o episódio de hoje tá mara. A convidada é muito porreta, gente, muito especial. A Nina Schmidt é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, realizou durante a faculdade um intercâmbio estudantil para as Universidades Técnicas de Lisboa, Portugal, onde eu estive morando por 2 anos, e na Universidade Ca' Foscari, em Veneza, Itália, mas que chique. Possui o título de especialista em geoprocessamento ambiental pelo Instituto de Geociências da Universidade de Brasília e especialista em educação ambiental e desenvolvimento sustentável pela Faculdade Uniela. Presta consultoria nas áreas de atuação como, gente, estou lendo no celular, tá difícil aqui, como consultoria ambiental, gestão ambiental, desenvolvimento sustentável, licenciamento ambiental, educação ambiental, inovação tecnológica e empreendedorismo digital. Quase nada, né? Pouca coisa dessa mulher maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Nina, ao Ambienta. Como você está se sentindo hoje? Estou me sentindo incrivelmente bem, começando os Jogos Olímpicos aí. Hoje de manhã já estava tomando meu cafezinho, assistindo o jogo de vôlei do Brasil e Itália. Então estamos aqui super empolgados. É uma grande honra estar com vocês, todo mundo aí da Rádio Federal. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Muito obrigada, Nina, por você estar aqui. Gente, vamos começar já com a conversa. Vocês gostam de fofoca? Gente, eu também tenho que às vezes olhar para lá, porque a Nina é muito chique, ela está fazendo uma live no arroba dela. Então, se você quiser já seguir a Nina, já siga. Nina Schmidt, _bio no Instagram. Recomendo. Então, vamos lá. A gente sempre começa com uma pergunta pessoal, perguntando por que você decidiu fazer biologia. Mais uma bióloga no programa, né, gente? Quase nada tendencioso. Aê! Defender a nossa categoria, né, Carol? Exatamente. A gente precisa, gente. Por isso que eu trago biólogos. Então, por que você escolheu biologia e depois, logo depois, seguir com a carreira de consultoria ambiental? Me conta como é que foi esse rolê aí todo. Carol, então, eu acho que eu decidi fazer biologia como 90% dos biólogos foram influenciados pelo Animal Planet, os documentários, os famosos documentários da área ambiental. Desde pequenininho, eu sempre curti muito assistir os documentários, né, de tudo que envolvia o comportamento ambiental. E eu tinha muito interesse, principalmente na área de trabalhar com macacos do velho mundo, que a gente chama, né? Os macacos grandes, macacos pequenos. Então, e a minha mãe sempre me influenciou bastante nessa parte de natureza, de meio ambiente. Desde pequenininho, a gente sempre fazia muitos passeios para unidade de conservação. Ela sempre levava a gente muito para parques, a gente visitava chapadas. Legal. Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, aqui pertinho. Então, como eu sou a filha mais nova de 3 filhos lá em casa, os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu sempre fui muito moleca, sempre brinquei, assim, muito com os meninos, né, de me sujar e fazer tudo, né, tudo que as meninas também fazem. Exato. Então, eu sempre gostei muito, assim, eu sempre me sentia muito bem, eu acho que até tem uma coisa um pouco até espiritual, sabe, eu sempre me senti muito bem de estar num ambiente
de floresta, assim, né? Com animais, sempre tive uma conexão muito forte com animais. Então, desde pequenininha, quando o pessoal me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, quero ser bióloga, quero trabalhar com animais. Era isso. Até eu passar no vestibular para a UNB e ver que a biologia, ela é um mundo, né? A gente... É muito amplo, né? Muito amplo e assim, eu vejo hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje em dia, que a gente tem uma ideia muito idealizada do que é a biologia, né? Exatamente pelo Animal Planet, né? A gente fica com aquela... Romantizada, digamos, né? Que é normal também, né? Da fase, da experiência de cada... Acho que todo graduando, quando entra na universidade, ele não tem noção do mercado de trabalho, ele não tem noção das suas áreas profissionais. Então, como eu falei, né? Eu entrei pensando muito em trabalhar com comportamento animal, voltado principalmente com primatas. E aí eu fiz, né, aquela empolgação, fiz um estágio. Foi o primeiro estágio que eu fiz, que foi no jardim... Na primatologia? Eu fiz, na verdade, no Laboratório de Ciências Fisiológicas. E aí eles tinham um projeto com bugio, macaco bugio, aqui no Jardim Botânico, de reintrodução. E aí lá fui eu com os meus 18, 19 aninhos, né, fazer o estágio. Novinho. Quem não tem experiência com comportamento animal, gente, eu vou explicar rapidamente pra vocês como é que era. Eu subia num topo, né, tinha um andaime, ficava ali na altura das árvores, chegava às 6 da manhã, ficava de 6 da manhã até meio-dia com um papelzinho escrevendo assim, ó. Bugio mexeu no nariz. Aí bugio mexeu no nariz. Bugio andou, bugio andou. Bugio parou. E aí eu achei aquilo dali um inferno, eu detestei, sabe? Porque é isso, a gente vê um documentário do Animal Planet que são anos de estudos, né? Anos de filmagem para ter aquelas cenas. E a prática Aí vem, né, a diferença do que você idealiza e o que você vive na prática. A expectativa e a realidade. A expectativa e a realidade. Essa é a realidade, né? No Instagram tem isso. Exato. E aí a realidade do profissional, do cientista, né, que tá ali analisando o comportamento animal, é muito monótono, na minha opinião. Claro. Eu estudei comportamento animal, então eu posso dizer que... Então, assim, desde a minha graduação, eu estudei comportamento animal, desde o início eu fui para a dietologia porque eu gosto. Mas isso que você está falando é justamente... antes da gente realmente conseguir estudar um animal, a gente precisa saber o que ele faz no seu dia a dia. E é você fazer justamente o que você fez, que é estruturar todos os comportamentos, saber o dia a dia dele, para depois a gente pegar, filtrar o que tá, né? Saber o horário que ele faz tal coisa, saber o que ele faz naquele exato momento, como que ele anda, como que ele se comporta, para tentar entender e depois realmente tirar e sugar disso aquele específico comportamento que você quer estudar ou a sua pergunta de pesquisa. Então, antes de começar qualquer pergunta de pesquisa de comportamento animal, a gente tem que fazer isso. Você tem que sentar e ficar olhando o bicho, gente. Sentada por horas. Horas! Né? E às vezes andando. Porque eu fiz um projeto de quero-quero, né? Com quero-quero. Só escrevi, mas antes de escrever eu precisava saber. E aí eu falei, cara, então vamos ver o quero-quero. E eu ficava lá sentada. Eu quero, né? Vi alguém, você tem que ver. Vi alguém, né? Aquele capiroto. Aí, eu sei exatamente o que você tá falando, assim, mas eu gostava muito disso, porque eu gosto de observar, de ficar, mas nem todo mundo se adapta. É perfil, exato, né? Exato. Então, assim, se você tem muita paciência, se você gosta de trabalhos metódicos, né, com muita análise, com certeza é o perfil para você. Mas eu sou uma pessoa, desde criança, que eu sou hiperativa, extrovertida, converso demais, interajo com as pessoas. Então, ficar ali sentada durante 6 horas, às vezes, né, dependendo do campo que você planeja, 7 dias, 10 dias, né? Você faz direto. Segurando a bexiga? Porque, isso, né? Exatamente, de tudo, né? Então, não me adaptei. E aí, só que qual foi o meu problema? Cara, todo o meu sonho, minha idealização de profissão tava naquilo dali. Meu primeiro estágio, Carol, eu tive essa frustração. Eu tive essa frustração, então eu fiquei muito perdida. Porque eu falei, cara, se eu tava anos idealizando essa profissão, cheguei aqui na prática, vi que eu odiei,
que eu vou fazer agora? Sim, O que o biólogo pode fazer agora, né? Então, aí foi uma jornada para mim mesmo. Durante os 4 anos de graduação, tive a oportunidade, como você, muito obrigada, né, explicou no início, de fazer um intercâmbio. Isso me abriu muito a mente, sabe, em questão de maturidade, experiência, inteligência emocional. Consegui ver outras áreas da biologia e eu experimentei de tudo durante a graduação. Isso fiz foi muito estágio, bom, né? muito bom. Eu fiz estágio na Embrapa com biologia molecular, que é uma área também muito crescente dentro da biologia, que é essa parte de estudos mais em laboratório, né, de ciência, de inovação tecnológica. E aí, enfim, passei de tudo um pouco, caí no laboratório da Ludmila Guiar, na UNB, e fui fazer estágio com educação ambiental. Pensei que você ia fazer com morcego, mas... Não, assim, a pesquisa dela é com morcegos, com quirópteros, mas o meu projeto com ela é na área de educação ambiental. E aí eu me encontrei, exatamente porque a educação ambiental, ela envolve pessoas, né? E eu tenho essa necessidade. Eu gosto muito de meio ambiente, gosto muito de natureza, de animais, mas eu preciso estar em contato com pessoas também. É minha essência, né? A gente vai alinhando ali. Então, me encontrei muito nessa área de educação ambiental, tanto que eu fiz uma pós-graduação depois com isso. E aí eu me formei. E aí eu me formei sem ter contato nenhum com empresas privadas. E aí isso eu vejo que foi... Isso é um gap, é uma lacuna que tem dentro do curso de biologia, eu acho, sabe? A gente não... ter contatos fora do ambiente acadêmico, né? Nem com empresa, nem com... Para saber onde a gente pode atuar, na verdade, né? Que ou é pesquisa ou é licenciatura, ou seja, você vai para um laboratório e vai desenvolver aquela parte acadêmica, né? Seguir mestrado, doutorado para quem quer seguir, ou você vai para dentro de sala de aula, né? E não tem essas outras possibilidades de teste. Essas outras nuances, né? Exato. E isso eu sinto, assim, pela experiência que eu tenho hoje em dia, que também é um paradigma muito grande dentro da universidade pública, e eu não posso dizer de todas, mas pelo menos da Universidade de Brasília, que tem realmente essa doutrinação quase para você seguir uma carreira acadêmica, né? A gente não tem tantos incentivos para fazer projetos, né, empresas privadas. Então, eu não vi esse mercado, né? Ele simplesmente... Eu não conhecia o mercado de consultoria ambiental, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, eu saí da graduação e fiquei completamente perdida, que eu acho que é o 99,9% de né, quem sai de todos os formandos. Que aí eu saí de lá e falei, e aí? Eu vou fazer um mestrado, vou dar aula, né? Que são as possibilidades que a gente enxerga. Vou fazer concurso público, que é uma possibilidade também muito grande aqui dentro de Brasília, né? O contexto de Brasília. E eu falei, cara, não, eu queria um emprego, sabe? Eu queria trabalhar na área, eu queria muito também ter experiência dentro do mercado do terceiro setor, que é ONGs e fundações, né? Eu almejava muito esse caminho pra mim. Só que eu não tinha contato com ninguém. Eu não tinha o networking, né? Porque todo o meu networking estava voltado para a área acadêmica. Então, eu conhecia muitos professores da área, mas eu não tinha contato com as empresas. Então, eu fiquei aí, cara, eu acho que foram uns 2 anos, assim, aquela mesma ladainha, né? Mandando currículo pra tudo que era lugar, aquele limbo que todo profissional de início de carreira enfrenta, que é a gente precisa de experiência para conseguir um trabalho e o trabalho exige um mínimo de experiência. Então, cara, como que eu vou... Aquele ciclo, né? Aquele ciclo que você fica, como que eu vou conseguir minha primeira experiência se você não tá disposto a contratar um profissional sem experiência, né? Exato. Então, eu fiquei 2 anos aí com bastante frustração. Eu não vou falar que eu desenvolvi depressão, mas, assim, foi um momento bem difícil da minha vida, de né? ansiedade, de né? ansiedade. Você fica naquela expectativa sempre, não sabe o que vai acontecer. Foram 2 anos, assim, que, né, eu comecei a trabalhar com coisas fora da minha área. Então, eu dava aula de inglês, trabalhava com evento para poder me sustentar. Porque fica também aquela cobrança de, cara, me formei, eu não quero que meus pais
ainda tenho esse fardo, né, de ficar me sustentando depois de formada. Então, a gente vai trabalhando com o que tiver que trabalhar. Uhum. E aí, você também tem aquela comparação, vai vendo seus Sempre. amigos de outras áreas, né, evoluindo. Aí você fica, cara, eu tô ficando pra trás, vai dando aquele desespero. E aí, como que foi a mudança, né? Como é que eu me inseri dentro da consultoria ambiental? Por acaso, a minha mãe tava com uma colega dela dentro de uma loja e ela tava conversando com a amiga dela, não sei o que, sobre mim, né? Sobre que é filha dela, bióloga, nananã. E aí tinha uma moça dentro dessa loja que também é bióloga. E ela escutou a conversa e falou assim, nossa, sua filha é bióloga? E minha mãe, sim. Ela, eu tô trabalhando numa empresa de consultoria ambiental e aí a gente tá com uma vaga aberta, não sei o que. Pede pra ela se inscrever. Desse jeito, Carol. Gente, que... Enviei tantos currículos. E a minha primeira oportunidade veio da forma mais aleatória que poderia existir. Que doido. E aí, que legal, que bom, né? Tem almas boas ainda neste mundo. Sim. E aí a importância, né, também que a gente... Em algum momento a gente vai conversar sobre isso, de que mulheres abrem portas e oportunidades para outras mulheres, né? Super. E aí foi isso. Aí minha mãe chegou em casa e falou, olha, encontrei a Camila, né? Ela trabalha numa empresa aqui em Brasília e tal, dá uma olhada. Cara, na mesma hora, já entrei em contato, já enviei meu currículo, a gente marcou a entrevista e aí eu passei para essa empresa de consultoria ambiental aqui de Brasília como técnica ambiental. Então, assim, foi o primeiro, né? Quando a gente fala... O iniciozinho ali, né? E minha carteira assinada, né? Aquele orgulho, assim, de... Ai, primeiro trabalho com a carteira assinada. Eu me lembro que o meu salário na época era R$1.900, amiga. Coisa que estagiário de direito, né? Recebe. Vocês verem, gente, a realidade do biólogo no Brasil. É isso. Mas eu tava super feliz de ter conseguido um emprego na minha área. Então, pra mim, eu via realmente como um local de crescimento, né? E foi isso. Então, foi essa a primeira oportunidade que eu consegui dentro da consultoria ambiental. Depois, nunca mais saí, né? Fui trilhando meu caminho, minha trajetória, passando de empresas a empresas, né? Você vai crescendo aí. E agora eu tô aí, dentro da consultoria ambiental, trabalhando com a área que eu... Minha paixão, que eu amo. Que coisa linda, gente. Tá vendo? Olha que coisa mais maravilhosa esse relato. Eu não sabia que tinha sido assim. Sua filha faz biologia, não sei o que legal essa história. Tá vendo, gente? É bom a gente comentar, né? Ter mãe que fala da vida do filho, né? Minha mãe também fica falando. Mães fofoqueiras, né? É bom ter mães adoro, fofoqueiras. Gente. Obrigada, mães. Beijo pra minha mãe. Beijo, Dona Arília Regina. Então, vamos lá. Me conta, então... Beleza, aí você ingressou como técnica e tal. E como que é a vida de um consultor ambiental, né? Porque eu acho que muita gente acham que é uma coisa, mas não é. Depois vai ver, não gosta, né? Que nem, por exemplo, o comportamento que você foi ver e não gostou. Então, como que é a consultoria ambiental? O que é o dia a dia, a vida de um consultor ambiental, né? E o que é fazer essa tal de consultoria? Conta aí pra gente a sua experiência. Ótimo, muito bom. Vamos lá, então, né? Se você nunca trabalhou com consultoria ambiental, o que é... Porque quando a gente fala consultoria, parece uma coisa tão abrangente, assim, etérea, né? Exato. Eu não sei se você teve isso, mas quando eu estava na graduação e eu ouvia falar, a gente tinha colegas, né, que iam lá para campo fazer uma consultoria ambiental. Eu não entendia muito bem sobre o que era, mas eu escutava ouvir falar de alguns estudos que são clássicos, que a gente chama EIA-RIMA, né? Eu acho que todo mundo que passa na graduação da área ambiental, não só biólogo, mas engenheiro florestal, né? Outras áreas. Geógrafo também, escuta esses estudos que são muito famosos na área da consultoria ambiental. Então, EIA-RIMA é um clássico. Então, eu já escutava... E o que significa EIA-RIMA? A gente vai falar. Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. É o clássico dentro da consultoria ambiental, né? Mas, enfim, eu só consegui realmente entender quando eu me inseri na área. E aí, vale dizer também, Carol, que na época, né, que eu me inseri na consultoria ambiental, não existia essa popularização do conhecimento que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem vários canais do YouTube, várias pessoas que produzem conteúdo. Eu sou, inclusive, uma delas que falo bastante sobre consultoria ambiental nas minhas redes sociais.
Então, era uma realidade, era um mercado que, se você não tinha um networking, parecia uma bolinha, assim, né? A gente não... Era uma coisa meio obscura, a gente não entendia muito bem como que funcionava. Não conseguia entrar, às vezes, Não conseguia entrar. E aí, só realmente entendia quem era do ramo. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito conteúdo disponível. Mas explicando para vocês que estão aqui na rádio, né? O que é consultoria ambiental? Consultoria ambiental, gente, basicamente a gente elabora estudos ambientais para empresas privadas, para que elas possam ter a emissão da licença ambiental. Então, toda empresa, todo serviço que tenha algum nível de impacto ambiental, a gente tem uma legislação ambiental, né, no nosso país que resguarda o nosso meio ambiente. Então, vamos supor que você seja uma empresa de engenharia e você quer construir uma hidrelétrica. Não é simplesmente você chega lá, compra a área, né, onde você vai realizar o serviço e sai construindo a hidrelétrica. Não é assim. A gente tem uma legislação, não uma, né? Várias no direito ambiental do nosso país que resguarda esse meio ambiente. Então, antes da empresa que tem ali, né, o direito de uso, de explorar, por exemplo, né, esse recurso de água, né, para construir a hidrelétrica, ela tem que elaborar, estudar o impacto que aquele empreendimento vai ter naquela área. Quem que elabora esses estudos? Nós, profissionais da área ambiental, dentro da consultoria ambiental. E a gente elabora esse estudo e coloca para apreciação para o órgão ambiental. Então, também quem não entende muito bem dessa área, fala assim, mas você vai escrever um estudo, vai elaborar um estudo para a pessoa que tá te pagando, né? Tem sempre essa ideia, assim, isso não fica complicado, porque você não pode colocar lá no estudo... Tá tudo errado, o impacto vai ser gigante, exato. Vai acabar com a biodiversidade. O pessoal coloca assim, mas você não pode facilitar, né, pro seu cliente? Não, por quê? Porque não é o nosso cliente que vai avaliar o estudo. Quem avalia o estudo é o órgão ambiental. Então, aqui em Brasília, o órgão ambiental para quem a gente apresenta o estudo é o IBRAM, certo? E, então, quem avalia o nosso estudo, quem emite, né, a licença ambiental... E aí a gente tem algumas licenças, né? LI, LP, LI, LO, que é a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, é o órgão ambiental. Então, ele que vai avaliar nosso estudo e falar, não, isso aqui tá coerente ou não tá coerente, volta, revisa. Então, assim, e a gente tem dentro dos órgãos ambientais profissionais muito capacitados, né, para fazer esse tipo de análise. Os nossos órgãos ambientais são muito sérios, profissionais de imensa qualidade. Então, assim, é muito bem resguardado a qualidade do trabalho que é realizado dentro da consultoria ambiental. Então, depois que emite essa licença, que são feitas em etapas, aí sim, aquela empresa, né, exemplo, uma empresa de engenharia que vai construir a hidrelétrica, pode, de fato, iniciar a construção e a exploração ali daquele serviço. Então, assim, e aí também quem não conhece, né, da área de legislação ambiental fica, mas a nossa legislação é boa, ela resguarda? Sim, a nossa legislação do nosso país é uma das mais conservacionistas que a gente fala, né, dentro de legislação de direito ambiental internacional, vamos dizer assim. Então, a gente tem um respaldo muito bom da nossa legislação também, que, vamos dizer assim, reserva esse mercado de trabalho pra gente. Então, enquanto a gente tiver essa legislação, enquanto essa legislação estiver vigente, o nosso mercado está assegurado, vamos dizer assim. Entendi. Por isso que é tão importante que profissionais da área ambiental fiquem atentos às novas leis, né, da área de meio ambiente, exatamente, que estejam por dentro. A gente tem muito projeto de lei tramitando aí dentro da Câmara, né, dos deputados, do Senado. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso também, porque qualquer alteração ali dentro... Tem que ficar sabendo, não só por uma questão de atualização, né, da sua profissão, mas também porque isso pode impactar diretamente no seu trabalho. Então, só um exemplo, um adendo aqui para nossa conversa. Consultoria ambiental e licenciamento ambiental, a gente não tem uma legislação única, tá? Então, a gente tem
assim, a gente tem uma quantidade de legislações, iniciando ali pela Política Nacional de Meio Ambiente, e aí tiveram alguns acréscimos, né, lei complementar, resolução do CONAMA, então a gente não tem uma legislação única específica que trata sobre licenciamento ambiental, que é esse processo administrativo que eu falei de vocês, do órgão ambiental emitir a licença, né? E aí isso já vem sendo conversado na Câmara dos Deputados há muito tempo, há mais ou menos uns 6, 7 anos, que eles estão tentando, né, escrever aí um projeto de lei, então é uma PL. Acho que tem até mais, Nino. Talvez até mais. Mais tempo ainda. Isso foi muito discutido, principalmente quando na época do Bolsonaro, né, que estava tendo essa discussão maior sobre a aprovação desse projeto de lei. E onde eles queriam... Então, assim, dentro do licenciamento ambiental, a gente tem esse procedimento que eu falei para vocês. A gente tem a empresa privada, que contrata nós, consultores ambientais, para elaborar um estudo, e a gente apresenta o estudo para o órgão ambiental. O órgão ambiental emite a licença. E aí, dentro de uma, né, desses artigos lá dentro da PL, eles queriam, por exemplo, colocar um licenciamento simplificado, né? Autodeclaratório, né? Então, assim, tudo bem. Eu acho que é interessante a gente analisar e entender, né? Tipo, não simplesmente chegar a uma proposta dessa e falar, não, isso não é correto. Vamos tentar entender os dois lados e entender qual é o impacto disso no mercado. Por que é autodeclaratório, né? Tem um fundo também que a gente tem que criticar e entender por que eles estavam querendo fazer. Então, o autodeclaratório, na época, né, das discussões, eram para estudos de baixo impacto. Então, isso faz sentido realmente. A gente não pode ter um estudo autodeclaratório para médio alto impacto. Tipo, grandes hidrelétricas, abertura de estradas e viadutos, essas coisas, não. Isso jamais passaria. Oleoduto, não, jamais. Eles queriam isso para pequeno impacto. Por quê? Qual era a justificativa deles? Os profissionais, né, os servidores públicos dentro dos órgãos ambientais, eles têm uma demanda muito grande para analisar esses estudos. Então, a ideia era você diminuir ali, né, a quantidade de estudos que chegavam para o órgão e você ter uma rapidez no processo. E também diminuir um pouco do custo administrativo do governo, digamos assim, né, para não mobilizar tantos funcionários para essa, né? Já que existem várias outras questões ambientais. Exatamente. Então, assim, na teoria, é uma proposta legal, né? Da gente alterar. Entretanto, isso afeta diretamente o nosso mercado, né? Então, de novo, que eu falo, a gente tem que estar muito atualizado e atento ao que está acontecendo. Porque hoje em dia, a gente tem uma participação ativa nesses estudos. A partir do momento que se torna autodeclaratório, é uma fatiazinha ali, né, da pizza do mercado que a gente perde, né? E aí, quando a gente está falando sobre início de carreira, como que funciona o mercado hoje em dia? Os estudos de médio e alto impacto, eles ficam para as grandes empresas. Então, empresas de consultoria ambiental já consolidadas, que tem equipe, que tem marketing, que tem, né, administrativo, tudo, né? Tem tudo. RH, tudo. Isso, porque esses estudos, como a gente falou, né, o EIA-RIMA é um exemplo dele, eles estão ali na faixa de R$400 mil, né? Às vezes até 1 milhão, dependendo da dimensão ali do estudo. Então, são estudos caros, né? Que têm uma rentabilidade boa para a empresa. Quando você está iniciando a sua carreira, muito difícil você vai conseguir conquistar, né, esse pedaço do mercado. Você ainda está começando. Tá devagar, aprendendo os passos, né? Então, qual é o mercado que é reservado para os profissionais que estão se inserindo agora no mercado? Os estudos de baixo impacto. Então, é aquele posto de gasolina que você vai licenciar, é aquele condomínio ali na sua cidade, né, que tá sendo. Então, isso iria afetar diretamente, se a gente tivesse essa alteração, isso ia afetar diretamente nesse pedaço de mercado. Entendi. Então, tem pontos positivos, né, quando a gente tem a visão ali da economicidade do órgão público, mas tem pontos negativos para o mercado de trabalho, geração de emprego e enfim, né? Então, só trazendo aqui uma pincelada. Sim. Eu acho que eu expliquei sobre consultoria ambiental. Nossa, explicou demais. Você já respondeu até tudo que eu ia perguntar. Tipo, licenciamento, para que precisa, você já falou que são grandes empreendimentos, grande impacto, já falou tudo, gente. Maravilhoso.
Pronto, então tá, beijo, tchau, acabou, tô brincando. Eu falo demais, Carol. Adoro, gente, porque daí você já vai respondendo as dúvidas, que era justamente isso, assim, essa questão do licenciamento, como é que né, que tem os pequenos empreendimentos, tem os médios e os grandes empreendimentos, né, que normalmente são grandes empresas que acabam abarcando isso por causa do custo operacional de fazer um estudo grande. Então, por exemplo, imagine né, Xingu, né, lá aquela hidrelétrica lá, né, um grande impacto. Belo Monte, isso, obrigada. Belo Monte, que é um grande impacto, então tem toda a comunidade ali, né, envolvida, então, assim, é um estudo grande. Exato. E que demora também, né, Nina? Como é que é, assim, Sim. a questão de tempo, mais ou menos, assim? Você fala, vou fazer um estudo, como é que é? Assim? O estudo clássico, porque a gente pode ter estudos simplificados, né? Como eu expliquei para você antes, a gente não tem uma legislação única, né? Até porque eu acho que nesse sentido de estudo, não tem como a gente ter uma legislação única, Carol, porque a gente tem um país de dimensão continental. É gigante. E aí, quando a gente trata de impacto ambiental, a gente está tratando de impacto ambiental local, no nível de bioma, no nível de paisagem. Então, a gente está lidando com um país que tem uma diversidade muito enorme, grande, né? Então, assim, como que funciona os estudos, né? A gente vai iniciar um estudo numa região. Primeira coisa que a gente começa é pedindo para o órgão ambiental um documento que se chama termo de referência. Então, é o órgão ambiental. Você não vai chegar lá para realizar um estudo da sua cabeça, né? Com uma metodologia, com um esforço amostral da sua cabeça. Não. O órgão ambiental já tem... E os órgãos ambientais que a gente tem executando aqui no nosso país são de extrema eficiência e qualidade. Então, ele já tem todos esses documentos, né? Ele já tem essas instruções já todas prontas. Então, a gente chega como consultor ambiental e fala, olha, eu estou representando um cliente que quer executar esse empreendimento. Vamos usar o exemplo de novo da hidrelétrica, né? Você me entrega o termo de referência? Qual o termo de referência para eu executar esse estudo? Então, de acordo com aquela especificidade, se for hidrelétrica, é um termo de referência. Se for mineração, é outro termo de referência. Se for um condomínio, é outro termo de referência. Entende? Porque exatamente tem essas especificidades. Então, o órgão ambiental chega para você e fala, olha, de acordo com o que vocês querem realizar, é isso daqui. Nesse termo de referência, nada mais é do que uma orientação. Você, para esse estudo, você tem que realizar desse jeito. Até mesmo assim, ele vai indicar no relatório o que tem que apresentar. Então, eu vou dar um exemplo bem claro aqui, tratando sobre biologia, né? Para mamíferos, vamos supor, você vai ter que fazer... um esforço amostral X, né, de tantas horas, de transecto, de busca ativa, e você vai ter que mostrar os resultados com essas estatísticas. Então, uma curva de acúmulo, né, se você atingir o esforço amostral necessário, rarefação, índices de diversidade, de Shannon, de Simpson e por aí vai. Então, os órgãos, eles têm... É como se fosse, assim, uma qualidade mínima que eles exigem para aqueles que tem que ter para você realizar o estudo, né? Então, você pega aquele termo de referência e aí, com o termo de referência, você vai executar o que está delimitado ali, né? Então, é muito específico. E aí, uma coisa que quando você estava comentando sobre legislação, que eu acho interessante, que eu falo também, inclusive eu vou fazer um parênteses aqui, propaganda do meu propaganda, curso. Gente. Eu ia fazer no final um momento de divulgação propaganda, mas é isso, a gente faz agora, né? A hora é agora. Eu gosto de trazer bastante no meu curso, que eu ensino, né, os alunos a executarem esses relatórios ambientais, né, a fazer um trabalho de licenciamento ambiental. Eu gosto de trazer um pouquinho do histórico, porque eu acho que é importante a gente entender esse histórico, da onde que veio essa tal dessa legislação ambiental, né? Por que tem essas exigências? Então, a gente tem, assim, quando a gente fala de histórico no país, a gente tem como se fosse duas fases. A gente tem ali... talvez um encontro das Nações Unidas em 1972, que a gente começa a tratar sobre meio ambiente de uma forma mais de impacto internacional. E antes disso,
Então, antes disso, as políticas ambientais que existiam no país, elas estavam muito voltadas para controle de exploração de um mercado específico. Então, vamos supor, madeira. Aí você tinha ali uma legislação que controlava a exploração de madeira. Então, falava, você não pode tirar toda a madeira, né? Ou então, tem época, enfim. Ou então, estava relacionado com acidentes ambientais. Então, se você tinha um acidente ambiental, aí vinha uma legislação ali, né? Como até uma resposta política, né? Da população para controle daquele acidente. E a gente tem, curiosamente, quando a chegada da família real, fugindo lá de Napoleão Bonaparte, veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem a criação das primeiras unidades de conservação. Então, a gente fala também sobre legislação ambiental, unidade de conservação, em 1808. Então, foi criada a primeira unidade de conservação nessa época. Então, você vê que as legislações ambientais, elas eram pontuais e elas tratavam de um assunto quando vinha uma demanda. Sim, né? mais específica. Mais específica. E aí, depois dessa reunião das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1972, aí sim a gente começa a analisar o meio ambiente num contexto de política pública. Mais amplo, né? Porque aqui a gente começa a tratar até mesmo de mudanças climáticas, né? De ciclos regenerativos. Então, antes a gente via o meio ambiente simplesmente como uma área ali para você explorar e nunca vai acabar, né? Sim. Infinito. É como se os recursos naturais fossem abundantes e nunca... Não teria escassez. Exato. Digamos, né? Exato. E aí, a partir do momento que a gente tem esse encontro internacional e o Brasil, ele é um dos primeiros signatários, existe, né, uma ordem, mais ou menos, de hierarquia da legislação, que é, a partir do momento que você assina um acordo e um tratado internacional, isso vem numa escadinha, né? Então, ele vem descendo em políticas, em leis, em programas dentro do país. Então, onde foi criado também o Ministério de Meio Ambiente, que até então não existia, né? Então, foi criado tudo isso. E aí, a gente tem também uma particularidade da nossa legislação, que a gente tem a autonomia das 3 esferas. Então, a gente tem a autonomia da federação, a gente tem leis federais, a gente tem leis estaduais e a gente tem leis municipais. Lembrando que essas leis, elas têm uma escadinha. Então, por exemplo, a lei federal, ela pode tratar de aspectos gerais de meio ambiente. Então, uma lei importante que a gente tem é a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela vai tratar de aspectos gerais. E aí, o Estado, quando a gente fala sobre licenciamento ambiental, o que ele vai fazer? Ele vai trazer normas mais específicas sobre esse licenciamento ambiental. E o município, ele também pode trazer, é mais incomum, mas pode acontecer de trazer leis municipais que sejam até mais rigorosas, mas nunca pode ser o contrário, ela nunca pode ser... mais ampla que a federal. Mais ampla que a federal. Então, usando um exemplo aqui. Se a gente tem uma lei federal que diz que o nível de poluição que a gente pode ter numa cidade é de, sei lá, 100 metros cúbicos de um gás X, tá? A municipal, ela pode ser mais rigorosa. Então, ela pode dizer, não, no meu município eu tenho um compromisso com o meio ambiente, então eu não quero que seja 100, eu quero que seja no máximo 70. Mas ela não pode ser mais geral. Então, ela não pode ir contra a legislação federal e dizer, não, no meu não é 100, é 110. Isso não pode acontecer, né? Então, quando a gente está tratando sobre o mercado de consultoria ambiental e licenciamento ambiental, qual o trabalho que nós consultores a gente tem que ter? A gente tem que ter a ciência da política geral ali, das leis federais, né, os conceitos gerais, mas principalmente a gente tem que ter noção da legislação estadual. De onde você vai atuar. Exato, porque se eu estiver em Brasília, eu tenho que ter assim, tem que estar craque com a legislação aqui do Distrito Federal. Se eu for executar, isso acontece muito também, Carol. Goiás. Se eu for executar um serviço no Goiás, cara, eu tenho que ir no SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Goiás, e baixar ali todo o arcabouço legal do estado. Porque o que o IBRAM, né, que é o nosso órgão aqui, entende como um limite, no Goiás pode ser outro. E aí vem também né? Vem a sagacidade. A sagacidade do consultor, porque é muito comum o consultor ele atuar
no Brasil inteiro, ou Sim. pelo menos atuar na sua região, né? No centro-oeste, no sudoeste. Então, ele tem que estar atento a isso também. Se ele for fazer um licenciamento em Brasília, é um procedimento. Se ele for fazer um licenciamento no Goiás, Minas Gerais, enfim, em outros estados, é de outra forma, né? Então, outro detalhezinho ali, né, que exige uma experiência do profissional. Então, se você está iniciando, se você vê essa live e fala, cara, gostei, eu acho que eu tenho esse perfil, né? Então, o perfil do consultor ambiental é pessoas que gostam de viajar, pessoas que gostam de estar no campo, pessoas que gostam de escrever, porque a gente tem esses dois perfis também, Carol. Sim. A gente tem o pessoal do escritório e a gente tem o pessoal do campo, né? Que podem, em determinado momento, estar fazendo as duas coisas. Sim. Então, você pode ir para campo, né? Ter contato direto com os animais, como também se você tem aquele perfil mais nerd, vamos colocar assim, né? Se você gosta de ficar no escritório, escrevendo relatório, trabalhar mais com gestão, tá em contato com as pessoas, tá em contato com o seu cliente da empresa privada e tá em contato com o órgão ambiental, servidor público, você se encaixa também dentro da consultoria ambiental. Então, se você vê que isso é uma possibilidade para você dentro da sua carreira, já fica aí como... Já fica ligado, já fica um hashtag fica dica, entendeu? Já fica a dica. Primeira dica aqui, né, do nosso podcast, que você tem que estar atento às leis estaduais, que é ela que vão te direcionar ao estudo que você quer realizar. E ter ali, ó, ser fã, o seu BFF é o órgão ambiental. Então... assim, sempre lidar com muito respeito, independentemente, né? Não é só porque é o órgão ambiental, mas você vai lidar com respeito a todas as pessoas. Mas você tem que ter uma harmonia muito grande ali, lidando com o órgão ambiental que você está prestando serviço, porque é ele que é a sua mãe, vamos dizer assim, né? Sim, que vai te direcionar ao seu trabalho. Exatamente. Viu, gente? Que coisa mais maravilhosa. Ela já falou tudo que eu ia perguntar, ela já falou. Ela já vai descrevendo, é muito maravilhosa. Vamos então no momento, pausa. Se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva, tá? No YouTube da Rádio Federal, tem o podcast Ambienta, já se inscreva, já coloca lá o e-mail, já clica no sininho para você receber as notificações de todas as vezes que vai ter novos, né, entradas no canal do YouTube Ambienta. E também para você receber as notificações de quando já saiu ao vivo, todo sábado às 10 da manhã. Já segue a gente também nos arrobas, nas mídias sociais, @Rádio Federal, @Rádio_Federal ou @Ambienta Rádio Federal, tudo junto, sem acento. Vice isso no Instagram. E se você quiser me dar um oi e falar, oi Carol, tudo bem? Te vi lá, te ouço, te escuto, gosto, quero patrocinar o seu canal, @Carolinidades, ou você também pode mandar um direct pra gente no @Ambienta Rádio Federal, ou mandar um e-mail, se você for de e-mail, pro contato @radiofederal.com.br ou portalfederal@gmail.com. Beleza? Então já compartilha para essa galera aí que tá na área ambiental, que quer entrar com a consultoria ambiental, que não sabe o que é ser consultor, não sabe onde começar, o que é que eu faço, se é de comer, se não é de comer, de passar no cabelo, com quem que eu tenho que falar. Já compartilha esse vídeo, também compartilha quando sair no Spotify, a gente divulga nas nossas redes, no @Ambienta Rádio Federal, quando sai no Spotify, se você for mais de escutar, mas se você for de assistir e escutar, já compartilha esse vídeo, fala lá, clica aí, assiste, porque tá muito legal, porque a Nina é demais. Eu ia falar uma palavra que talvez pode ser censurada, melhor não, mas ela é demais. Então, assim, já segue a Nina também, que já vou passar o @ dela, tá? Então, muito bem. Ah, gente, tem uma coisa que preciso lembrar para vocês. A gente está com uma campanha do Apoia-se. Então, apoia.se/ambienta. Então, apoia-se/ambienta. apoia.se/ambienta. Você coloca isso aí no seu browser, né, no URL, que vai já clicar e dar na nossa campanha de arrecadação mensal do nosso podcast. Para quê? Para pagar os custos, gente, desse estúdio maravilhoso, para eu receber convidadas maravilhosas, para eu poder vir para cá, para eu ter o que comer, o que beber todo dia. Tô brincando. Mas para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, trazer vários experts e continuar com essa produção, a gente precisa de um apoio. E os 100 primeiros que assinarem vão ganhar
um brinde especial meio do ambiente, na verdade, né? Que eu ainda estou decidindo que brinde que é que vai ser, mas vocês vão ganhar um brinde, mesmo que você não more no Distrito Federal. Eu vou mandar pelos Correios, Correios está aí, Correio patrocina a gente, para que mande e chegue na sua casa, tá? Então, 100 primeiros que contribuir lá é R$9 por mês, gente, mensal, não dá nada, você compra nem uma balinha com R$9, fala sério. Então, apoia-se/ambienta, siga a gente lá, vocês vão receber newsletter, inclusive a galera que já assinou, nessa semana vocês vão ter a primeira newsletter, o primeiro boletim de notícias sobre tudo que já rolou no Ambienta e mais. Então, vocês vão ter 2 newsletters por mês, vocês vão receber o brinde se forem os primeiros 100 inscritos aí na campanha. Vocês vão poder conversar comigo logo depois do episódio, porque vocês vão entrar no grupo do WhatsApp, gente. Zap, me manda um zap, me manda um pix. E aí você entra lá e a gente conversa, tá bem? Então, apoia-se/ambienta. Então, vamos voltar com a Nina, né? Maravilhosa. Nina, beleza, você falou de todas essas questões ambientais que tem, as legislações, etc. Mas tem um ponto, Eita. um recorte, Eita. que eu adoro fazer. Se chama recorte de gênero. Ah, sim. Por quê? Não sei se vocês repararam, a gente vai para o campo, né? Exato. A gente vai coletar dados, seja dado de vegetação, seja dado de fauna, né? Ou seja de mamífero, seja de ave. Eu já fiz alguns estudos de entomologia, por exemplo, também, quando ainda estava no mestrado. Libelo, não sei o que, vamos lá ver libelo. Então, assim, e eu sei muito bem como é que é a realidade de campo, porque eu fiz estudo de campo, né? Eu sou bióloga de campo. E a gente sabe dos desafios. Então, eu queria que você, na sua experiência como consultora, porque eu sei que tem muitas consultoras e pessoas das áreas ambientais, mulheres nos assistindo e que nos ouvem e tal, contar um pouco como que é essa vivência como mulher, porque a gente não tem como não fazer esse recorte. Porque, infelizmente, a gente está aí ainda num país que ainda está engateando com relações de igualdade, equidade de gênero, né? Assim, tratar as diferenças como diferentes, né? Ou seja, a gente tem as nossas diferenças, a gente tem as nossas especificidades, nós somos seres humanos cíclicos, né? Principalmente as mulheres. Então, assim, como que é enfrentar esses desafios sendo mulher? E quais são os desafios principais, assim, na carreira? Você pode falar um pouco sobre isso, assim? E como que a gente pode mitigar, digamos, né, como mulher consultora ambiental? Perfeito. Obrigada, Carol, por tocar nesse assunto, que é um assunto extremamente importante, e estando aqui 2 mulheres presentes, né, da área, é muito bom a gente poder conversar e ter um ambiente seguro para falar sobre isso, né? Exato. Desculpa, gente. Água. Bebe água. Água. É a seca de Brasília. É o assunto importante, né? A gente fica nervoso. Mas, vamos lá, né? Eu vou contar de experiências que ocorreram diretamente comigo e com colegas de trabalho. Então, se você é mulher, ou se você é pessoa negra, né, que quer se inserir no mercado de trabalho, porque a gente também tem esse recorte, né? Recorte, exato. Primeira coisa que eu poderia dizer pra vocês: se vocês forem se candidatar a uma vaga, não coloquem a foto de vocês no currículo. Porque aí eu venho de uma experiência que eu vivi. Eu estava dentro de uma empresa de consultoria ambiental, participando de uma seleção para novos colaboradores, em que ali eu era uma técnica ambiental, então eu não tinha muito poder, né, de autoridade, mas estava ali ajudando no processo. E a pessoa que tinha mais poder para contratar era um homem. E aí o primeiro recorte que ele fazia para profissionais de campo eram mulheres. Então, se ele via uma foto, principalmente mulheres e meninas, né, da área, se você colocar uma foto que tenha... E aí a culpa não é sua, né? Mas para você entender que esses preconceitos... Que existe. Que isso acontece. Se você coloca... Não é uma coisa da sua cabeça. Não. Se você coloca uma foto ali no seu currículo que é um pouco mais feminina, que tenha uma blusa rosa, que você esteja um pouco mais maquiada, que você demonstre mais feminilidade, é muito provável que você já vai ser cortada para campo, porque existe esse preconceito de que mulheres femininas no campo são mais vulneráveis. Mulher no campo já é um fator de vulnerabilidade. Exatamente. Né? E isso dentro da empresa, você pensando numa contratação, isso tem um custo maior para a empresa, porque ele não pode mandar uma equipe
na cabeça da empresa, tá, gente? Sim. Isso não é minha opinião pessoal. Isso é Deixar sua claro. vivência, Isso, experiência dentro da isso. área, que trabalhou dentro de empresas. Exato. Para a empresa, né, eles têm a concepção de que você contratar uma equipe de mulheres para campo, você vai ter um custo maior, porque você vai precisar contratar auxiliares homens para acompanhar essas mulheres. Por segurança. Por segurança, tá? Então, eles evitam. Então, primeira coisa que eu posso te deixar aqui, né, de ensinamento para vocês. Se vocês estiverem enviando currículo, participando de seleções, onde vai ter atividades de campo, não coloque sua foto no currículo. E se você for para entrevista, vá, infelizmente, né, mas isso é uma realidade, vá vestida da forma mais, entre aspas, masculina possível, né? Porque se você for ali um pouco mais feminina... Tipo eu, de blazer rosa. Blazer rosa. Isso. Né? Gente, não, vai dar ruim. Infelizmente. Exato. Né? Que bosta. Mas assim, não tem outra palavra para expressar esse sentimento. Exato. Né? E a gente tá falando aqui de mecanismos, né? Pra gente, enfim, dar mais possibilidades, né, para as mulheres se inserirem, porque é o machismo que existe, né? Estrutural. Estrutural, tá? Então, isso é uma realidade que eu já vivi e eu vejo. E aí, eu já tinha conversado sobre isso no início do podcast, mas vale a pena ressaltar aqui. Todas as vezes onde eu fui contratada para executar um serviço de campo, eu fui contratada por outras mulheres. Então, mulheres abrem portas para outras mulheres. Então, tendo isso em mente... né, entendendo que isso é uma estrutura, né, quando você estiver nessa posição de liderança, também contrate mulheres, também contrate pessoas negras, faça questão de que isso seja um pré-requisito. Então, na minha empresa, quando eu vou contratar para serviço, eu exijo que pelo menos metade da equipe seja mulheres e homens, metade sejam pessoas brancas ou, né, enfim, e pessoas não brancas. Então, eu exijo isso, porque às vezes nenhum currículo a gente chega do mesmo número. Então, vamos supor, eu abri agora uma vaga para técnico ou auxiliar para campo. Eu vou receber, Carol, 90 currículos de homens e 10 currículos de mulheres. Ai, entendeu? Gente, assim... Que tristeza. A gente tem... É triste, né? Mas assim... É estrutural. É estrutural, exato, porque os homens têm isso também, tem vários estudos que falam sobre isso, que um homem, ele vê uma vaga de trabalho, se ele atende 50%, ele vai se candidatar. A mulher, ela vê 90% e às vezes ela não se candidata porque acha que tá faltando os 10. Gente, isso é real. Tá? Real. Isso é um estudo que foi feito, estudo mesmo, estatístico que foi feito, eu não sei aonde, mas eu li essa pesquisa porque minha memória, né, eu esqueço. Isso é real, ou seja, homens que leiam os pré-requisitos, requisitos de candidatura de uma vaga e que, sei lá, 50%, 60%, tô dentro, se candidata. Mulheres, e eu falo por experiência própria, você lê... A gente não foca nos 90% que tem, a gente foca nos 10% que está faltando, porque a gente foca no que falta, entendeu? Então, a gente não se inscreve, não se coloca no mercado por causa disso. Mas isso não é um julgamento seu, da mulher, isso é uma coisa estrutural, que foi colocada na nossa cabeça, tá? Veja bem. Então, por isso que eu quis trazer também a Nina, que eu sei que ela é maravilhosa no que ela faz, ela tem a empresa de consultoria e ela sabe muito bem disso, ela vivencia isso no dia a dia, para mostrar para vocês que, não, é a Carol que tá falando. Não, né, que isso realmente existe, né? Exato. E aí você vê isso no dia a dia da sua própria empresa, então. Exato, sim, é um fato de mercado. E aí, toda minha produção de conteúdo, né, também, eu sempre bato nessa tecla. Então, você tem mulheres, né? Vocês têm que entender que os pré-requisitos que estão colocados ali para uma vaga, ele é do candidato ideal, né? O candidato ali, ó, 100%. Ilusório, né? Ilusório. Então... Idealizado. Então, a minha sugestão, se é uma vaga, um trabalho que te interessa, que você gostaria de executar, não importa se você atende 100, 90, 50, 30, 20, se candidate.
entendeu? Tente, coloque a sua cara lá, a mesa mesmo, né, para participar da seleção. Então, isso é uma realidade, né? Isso já é um contexto. A outra coisa que a gente fala, que existe até um estudo na área de estudo de gênero, estudos feministas, eles tratam isso como teto de vidro, se eu não me engano, né? Que é ceiling glass. Que é, nós mulheres dentro das organizações, a gente tem várias... Ceiling glass. Ceiling glass. A gente tem vários empecilhos que limitam a nossa ascensão ali dentro de uma empresa. E aqui eu já tô falando um pouco mais do mundo corporativo. Sim. Né? Até porque se a pessoa fosse se candidatar para consultoria dentro de uma empresa, pode vivenciar isso com relação à hierarquia, ou seja, a ascensão de carreira. Exato. É isso, né? Exato. E aqui eu tenho muita vivência, porque eu já passei por várias empresas de consultoria mental clássicas, né? Aquelas empresas onde você usa terninho, sabe? Aquele mundo corporativo mesmo. E aí, dentro desse mundo corporativo, que eu posso compartilhar com as minhas ouvintes aqui hoje, né? Você vai enfrentar vários empecilhos para você crescer. E gostaria que vocês ficassem atentas, sabe? E principalmente estudasse sobre literatura feminista. A gente tem muito conteúdo disponível. Tem um livro, para mim, que foi sensacional. Deixa eu até olhar aqui para eu pegar a referência certinha. Que ele trata exatamente sobre os mecanismos que as mulheres passam em mundo corporativo. Deixa eu ver aqui. Mas, assim, alguns deles, tá? Que eu já posso ir falando para vocês. Fiquem atentas dentro do mundo corporativo, não assuma papéis, entre aspas, domésticos, que é por favor, fazer cafezinho, trazer água para reunião, porque, gente, isso parece besteira, mas ele vem de uma forma tão disfarçada. Eu vou dar um exemplo, Nina, tá? Nina no início de carreira, querendo ali mostrar serviço. O que acontecia? A gente tinha um cliente, então tinha uma equipe, né, trabalhando com o cliente, falava, o cliente vai chegar 2h da tarde, vamos supor assim, para a reunião. Enquanto toda a minha equipe, né, os homens ficavam ali no computador se preparando para a reunião, vendo PowerPoint, quando dava 1h30, o que a Nina ia fazer? Ia preparar a sala. Então, eu já ia lá na sala, arrumava as cadeiras, via se o café estava passado, a água, pegava os bloquinhos, pegava as canetas. Então, pensa isso de uma forma estrutural, né? Por que eu senti a necessidade de executar essa tarefa, entre aspas, uma tarefa doméstica? Né? Porque nós, mulheres, somos colocadas estruturalmente como cuidadoras nesse papel. De cuidado. Mas, cara, pensa, ninguém tá vendo esse trabalho. Esse trabalho, apesar de ser importante, ele não é significativo ali no mundo corporativo. Então, fiquem muito atentas, meninas, a não assumirem essas posições. O que vocês fizerem dentro do mundo corporativo, falem. Não façam o que vocês alcançaram, sabe? As metas, as ideias de vocês, exponham elas. Coloca pra fora sem medo, né? Sem medo. Sem medo de ser feliz, gente, sim. Isso, desculpa até te atrapalhar, mas eu falo isso quando eu estava dentro do instituto, né? E trabalhei dentro do instituto, que era um lugar que ainda tem, né? Muitas mulheres e tal. Eu falava assim, gente, a gente precisa falar. A gente tem que sair desse papel de ser cuidador ou cuidado com as palavras, não sei o quê. Sabe por quê? Porque homem não tem cuidado com as palavras. Não tem, gente. Alguém, sério, assim, tudo bem, eu tô generalizando, mas é um fato, assim, a grande maioria fala suas ideias, expõe o que gosta, o que não gosta, as críticas, etc. E a gente, no caso das mulheres, acaba deixando de falar porque a gente acha que vai atrapalhar, porque a gente acha que a nossa opinião não vai ser relevante para aquele momento, que a gente vai ter críticas maiores, então, melhor não falar, eu vou me expor, eu não vou saber como defender. Mas a gente só cria essa casca, digamos, uma casca grossa, essa prática, se a gente realmente praticar, se a gente colocar a sua voz no mundo. Então, coloque sua voz no mundo,
né? Não deixe de falar, não deixe de perguntar quando você está dúvida, não aceite coisas, né? Que às vezes é isso, né? Tem muita gente que nem pergunta, às vezes, questões sobre o próprio projeto, etc., porque está achando que, depois eu vejo, eu não quero atrapalhar. Não vou. Não, gente, você não tá sabendo, você não tá entendendo, pergunta, sabe? Vai lá, pergunta, bota a mama na mesa. Pra não falar outra coisa, porque o homem fala outra coisa. Eu falei, então bota a mama na mesa, e como diria em Portugal, bote as mamocas na mesa. Eu sabia que mamas em Portugal chamam mamocas, olha que curiosidade. Carol, eu achei a referência do livro aqui, que eu acho Ótimo, sensacional. Queria divulgar ele, que o nome se chama Clube da Luta Feminista, o Manual de Sobrevivência para um Ambiente de Trabalho Machista. A editora é Jessica Bennett. Ele é um livro bem facilzinho de ler, sabe? Não, sei lá, se tiver 100 páginas é muito, mas ele é um livro na prática. Que quando eu li ele, eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse lido esse livro no início que eu entrei no ambiente corporativo, teria me ajudado tanto, sabe? Por causa disso, dessas camadas. E ela traz também muito estudos científicos, então esse que eu falei com você, né, sobre do currículo, dos pré-requisitos, tá dentro do livro também. Legal. E, enfim, né, é algo que vale a pena a gente, mesmo que você esteja inserida numa empresa, né, que tenha toda uma política interna, todo um trabalho. Isso é muito importante você ler para você entender, né? Você se nutrir de informações para a vida, né? Não necessariamente, eu acho que eu tô numa empresa legal, não tem isso, mas... Tem, gente, porque, desculpa, tem. Porque é uma coisa que foi passar tanto como normal... não é normal, é comum. Já falei, normal é diferente de comum. Exato. É uma coisa comum, mas não deveria ser normal. É comum porque a gente foi ensinado a isso, é uma coisa que vem estruturada, etc. E tá meio que no inconsciente, tá no inconsciente coletivo. Exato. Então, como tá no inconsciente, a gente precisa estar muito presente e ver que isso não é normal. Se você vê alguma coisa que incomoda, você sabe aquela coceirinha ali no cérebro que você... tique-tique, quer coçar, que você fala, gente, será? Aquela pulguinha atrás da orelha. Entendeu? É isso. Então, se incomodou, se posicione, né? Fale. Exatamente. Né? Por favor. Né? Maravilhosa, Nina. Gente, então olha só, a gente tá chegando ao final do programa. Que triste, gente. Falei que passa rápido, queria que durasse mais, falar com a Nina aqui mais de 2 horas. Se vocês quiserem que a Nina volte, por favor, deixe nos comentários. Antes de eu perguntar sobre perguntas, porque eu já sei o que tem uma, eu quero falar do Você Sabia Hoje. É isso, a gente tem 2 quadros agora neste podcast maravilhoso, que um é Você Sabia, o outro são histórias de campo. Eu vou depois trazer a Nina só para falar das histórias de campo dela, que eu acho que são muitas. Muitas. Então, se você quiser saber das histórias de campo da Nina, consultora ambiental, coloca nos comentários, vai lá no @Ambienta Rádio Federal no Instagram e pede também que a gente traz a Nina aqui de volta, se ela quiser, obviamente. Claro, sempre. Mas hoje vai ser Você Sabia, porque da semana passada a gente já teve o quadro do Histórias de Profissionais de Campo. E hoje Você Sabia, vocês são muito danadinhos, vocês sabiam? Porque eu coloquei a enquete no @Ambienta Rádio Federal e vocês escolheram uma coisa pornográfica, gente. Vocês querem saber de acasalamento. Vocês têm vergonha, não? Vocês gostam de uma putariazinha, não é verdade? Mas sim, vocês perguntaram de sistema de acasalamento. A gente vai falar de sistema de acasalamento, que a gente falou muito disso quando a Ju estava aqui, né? Que foi uma das primeiras convidadas de julho. Inclusive, não sei se você reparou, mas julho só teve mulher aqui no Ambienta. Foi coincidência? Não, foi proposital mesmo, gente. Porque eu quis dar isso de presente para vocês. Já que eu fiz aniversário nesse mês, eu falei, eu vou presentear a todos e todas que assistem esse canal só com mulheres maravilhosas falando sobre meio ambiente. Porque sim, a gente precisa disso. Mas então, você sabia? A gente falou muito de sistemas de acasalamento, então vocês escolheram falar de sistemas de acasalamento e eu vou explicar um pouco o que são sistemas de acasalamento dentro da área de comportamento animal, de seleção sexual, né? Ou seja, tem a seleção natural, tem a seleção sexual. Moldaram alguns tipos de sistemas de acasalamento que a gente vê na natureza. O que são sistemas de acasalamento? São sistemas de reprodução, reprodutivo, em que o macho e a fêmea vão lá, tem o seu prazer animal e dão a sua prole, ou mesmo que envolve não só isso, mas também desde antes a questão da escolha da fêmea ou a escolha do macho, como que eu vou conquistar e etc.
Então, dentro da literatura, a gente tem, não sei se mudou, mas a gente tem principalmente 4 tipos de sistema. Tem o sistema monogâmico, que é raro na natureza, sim, eu preciso falar sobre isso. Se vocês quiserem um programa só sobre isso, coloca aí nos comentários, tá? Tem a monogamia, como é mais raro. Nós temos a poliginia, que é um dos mais frequentes, que é poliginia. Poli, vários, ginos, vem de fêmeas, então é um macho que cruza com várias fêmeas. Nós temos a poliandria, que a gente falou quando a Ju estava aqui, que significa poliandro, significa vários machos, é uma fêmea que cruza com vários machos. E a gente tem a promiscuidade, entendeu? O esquema é, tem essa putaria generalizada mesmo, todo mundo lá com todo mundo, que é o caso das libélulas, gente. Essas libélulas, esses seres maravilhosos, fantásticos, é promíscuo mesmo, entendeu? É todo mundo com todo mundo, a fêmea passa ali, o macho pega a fêmea pode negar ou não, o que é maravilhoso que eu já vi, como a Nina falou que ela tentou estudar comportamento animal. Eu estudei comportamento animal de libélulas, né, gente? Então, vou falar do que eu estudei. As libélulas são promíscuas. Meu Deus, que absurdo! Eu acho tão bonito. Elas são promíscuas. São, gente, tá? Natureza é assim, tá bom? Então, é assim, a fêmea eles são insetos aquáticos. O que significa? As larvas, os ovos, são colocados em galhos que estão em contato com a água. Estão ali bem na superfície da água, porque as larvas são aquáticas. Somente o adulto, que é alado, que tem asas, que voam, é aéreo, né? Parte aéreo-terrestre. Então, as larvas são aquáticas. Então, as libélulas ficam ali perto da água. Os machos ficam defendendo territórios nesses pousos, né, nessas graminhas perto da água, porque quando a fêmea vem lá de dentro da floresta e vai colocar seus ovinhos na água, diretamente na água, ou em folhinhas na água, né, porque a gente tem essa diferença de fêmeas que colocam, ovipositam, colocam seus ovos direto na água, e fêmeas que colocam nas plantinhas que estão ali na água. Quando as fêmeas vêm colocar seus ovos, o macho vai lá e pá, pega a fêmea. Entendeu? E vrau! Mas a fêmea pode evitar, ela fica se debatendo, se remexendo toda e consegue se desvencilhar se ela não aceitar aquele macho. E tem outros machos que ficam tentando tirar o macho que pegou a fêmea. Gente, é uma coisa maravilhosa. É lindo. E tem uma coisa maravilhosa que está dentro do sistema de acasalamento, que aí é realmente você sabia que está dentro do sistema de acasalamento de libélulas, que isso é fantástico, e depois eu vou chocar vocês mais ainda, tá? Estão preparados? Então sentem. Vocês vão precisar sentar. Os machos que vão copular com aquela fêmea conseguem tirar o esperma do macho anterior que copulou com aquela fêmea. Porque tem uns ganchos e uns espinhos no aparato sexual masculino, chamado como pênis, genitália, que eles bombeiam e tiram o esperma dentro do canal, né, da fêmea e para inseminar o deles. Por isso que tem cópulas de libélulas que podem demorar 45 minutos. E eu fiquei assistindo isso, gente. Eu sou voyeur de libélula. Eu fiquei lá assistindo. Eu fiquei assistindo as libélulas transarem e serem felizes. Além disso, não é só isso, gente. Vocês estão preparados? Porque ainda não acabou. As fêmeas também podem escolher os espermas quimicamente. Então, tem fêmeas de espécies de libélulas que podem eliminar o esperma e não decidir quimicamente, tá? Isso não é consciente, porque, como eu falei, são animais primitivos, decidir aquele esperma ou não por meio químico. E aí agora eu vou chocar mais ainda vocês. Sentem no chão agora, porque é para não cair. Tem alguns estudos que, quando eu estava estudando no mestrado, saíram, que a gente tem... Isso se chama competição espermática, tá? Dentro do sistema de acasalamento de libélulas, chama competição espermática. Em seres humanos, a gente achou também competição espermática. Química. Não é lindo? Fica com essa nesse sábado, tá bem? Suspense. Durma com essa. Durma com essa, viu, gente? Competição espermática em seres humanos? Temos, bem provável. Bom, antes de eu passar para a Nina, eu quero saber se tem perguntas, e já perguntaram Biologia, Oportunidades, Curiosidades, que eu sei que é o Hernani. Beijo, Hernani, você tá bom? Muito obrigada, é o fã número 1 desse programa. Perguntou, o que quer o quero, afinal? Gente, o quero quer encher a paciência da gente. É isso. Muito bom. Ele tem os olhos vermelhos, ficam enchendo a minha paciência toda vez que a gente anda no mato lá.
ficam enchendo a nossa paciência. Por quê? Porque eles fazem ninho no solo. A gente falou isso, eles fazem ninho no solo. Então, eles estão defendendo o território. Se tiver ninho no início das chuvas, setembro, outubro, eles vão começar a fazer os ninhos. Você vai ver que vai ter uma gritaria de quero-quero na sua cabeça. Toda vez que você se aproximar aí de um território de quero-quero, você ter quero-quero, vai ter gritaria. Eles vão voar atrás de você. Eles querem te atazanar para você não pisar no ninho. Eles querem ter sucesso reprodutivo. Eles querem amor, assim como todo mundo. Deixar a prole para o mundo e sucesso reprodutivo. É isso que eles querem, né? Esses pequenos, lindos capirotos. Muito bem. E, Dovan, nós temos mais perguntas? Por hoje é só. Vocês estão muito quietinhos, gente. Nem pra Nina. Comentários. Tem comentários? Também não, esse povo tá quietinho, gente. São as Olimpíadas, São Carol. as Olimpíadas, gente. É isso. Eu esqueci que tá todo mundo aí. Um olho no podcast, um olho no jogo. Um olho no podcast, um olho no jogo. Nina, momento divulgação. Você quer divulgar o seu @, algum projeto, sua empresa? Agora é a hora. Nossa, muito obrigada, com certeza. A gente falou aqui sobre as mulheres falarem, né? Apresentarem seu trabalho, então também vou ter o meu momento aqui de fama. Isso, por favor. Quero falar sobre o meu Instagram, que é o Nina Schmidt _bio. Schmidt, eu sei que é um pouco difícil de escrever, mas é igual do Tadeu Schmidt, que apresenta no Big Brother. Pronto. Então, pronto, fica fácil de vocês escreverem. E a gente tá vai colocar tela. na tela. Isso, coloca aí na tela. A gente vai colocar no nosso Instagram também para todo mundo ficar sabendo de seguir a Nina, porque ela é excelente. Por favor, sigam a Nina. Obrigada, tá aí. Eu tenho um canal também no YouTube com o mesmo nome, também tem um canal, tem um perfil no TikTok também com o mesmo nome, então eu vou facilitar para vocês me encontrarem aí. Não tenho vergonha de me mandar um oi, todo mundo que, né, quer começar dentro da carreira ambiental, não tem uma mentoria, né, não tem uma pessoa que possa se espelhar, tô aí, posso ajudar vocês na medida do possível. Sempre o pessoal me manda mensagem no privado, eu respondo, né, dando as minhas opiniões, o que eu posso ajudar, meus 50 centavos aí pra ajudar. Então a gente tá aí nessa comunidade pra se juntar mesmo e elevar, fortalecer. Né? Ter essa rede toda que precisa, né? Eu converso muito isso com meu marido, que também é biólogo, né? Eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais, exatamente porque quando eu comecei, e eu contei a história aqui pra vocês, que eu passei 2 anos, né, passando por sufocos, né, procurando emprego, eu não tinha essa referência. Então, é muito bom que a gente tenha agora esses espaços das redes sociais para compartilhar e ajudar. Tem o meu programa de mentoria profissional também, quem quer uma ajuda mais individualizada. Inclusive, a minha última aluna, estava conversando com ela antes de vir para cá. Ela fez a mentoria comigo e essa semana ela foi contratada numa empresa em Goiânia. Ah, que legal. Parabéns. Manda beijo pra ela, parabéns. Fico muito feliz, assim, de ver novas mulheres, né, se inserindo no mercado de trabalho. Então, para quem tem interesse também, me manda um oi aí nas redes sociais que a gente conversa. Tá joia, Nina. Obrigada pelo espaço, viu, pessoal? Obrigada Imagina. pelo convite, Carol. É isso que eu quero falar. Eu quero agradecer imensamente essa mulher maravilhosa que está aqui. Muito obrigada por você poder vir, participar, compartilhar a sua experiência, né? Que é importante, como a gente já falou, ter uma mulher nesse espaço para falar sobre isso, falar desde o início de como que foi. E, gente, vai atrás mesmo, a Nina responde, ela é uma doce, é um amor. Ela canceriana. Tem muito canceriana, acolhe todo mundo e chora as pitangas, e emoção. Canceriano não só chora não, tá? Para com isso. Mas, assim, é muita emoção, assim, a gente quer realmente ajudar as pessoas, né? Eu acho que é isso, assim, a gente quer... Eu esqueci o nome. Genuinamente. A gente quer genuinamente ajudar as pessoas. Então, se eu vejo isso em você, né? Sinto isso em você, então converse com ela da mesma forma. Vocês não precisam ter medo de mim também, tá? Se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem conversar. Então, Nina, agradeço muito, assim, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de dividir toda a sua experiência, né? O seu conhecimento dentro dessa área e muito além. Muito obrigada mesmo, Nina, por hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Muito obrigada, Edovan, que você está aí atrás, operando as máquinas. Muito obrigada, galera, que assistiu ao vivo e que vai assistir depois. Sábado a gente tem mais 10 horas aqui na Rádio Federal ao vivo. Um beijo e até sábado.